Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também lá na internet, no site futura.org.br. Estamos ao vivo para você conferir aí a nossa programação de qualquer parte do mundo. E o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, São Paulo, levantou dados sobre mortes por raios de janeiro a dezembro de 2014. Foram 99 vítimas fatais, número superior ao de 2013. Também foi feita uma projeção que concluiu que este ano a incidência de faíscas nas regiões Sul, Nordeste e Norte será maior do que no ano passado. Já na região Sul, a elevação no número de descargas deverá ocorrer especialmente no final do próximo verão. Já as regiões Sudeste e Centro-Oeste deverão receber raios em incidência levemente abaixo da média. E o INPE também está lançando um serviço de previsão de raios. Com ele será possível prever a incidência com uma antecedência de até 24 horas. E é sobre esse serviço que a gente conversa agora, direto de São José dos Campos, interior de São Paulo, com o Osmar Pinto Júnior, que é coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Osmar, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem. Bom, para a gente começar falando e explicando para quem está em casa, de fato, esse assunto é de maior relevância porque o Brasil é um recordista, é isso mesmo? São 50 milhões de raios por ano no nosso território? Exatamente. Nós temos cerca de 50 milhões de raios todo ano atingindo o Brasil, né, que coloca o Brasil como campeão mundial na incidência de raios. E o motivo disso é o fato do Brasil ser o maior país da região tropical do planeta. A região tropical é aquela região central do planeta, uma região mais quente, e por ser mais quente favorece a formação de mais tempestades e raios. Bom, como eu disse aqui, o próprio INPE registrou 99 mortes ao longo do último ano de 2014 e a partir desse novo serviço, então, de previsão dos raios, é possível pensar em diminuir esse número nesse próximo ano? Esse é o objetivo, né? O objetivo maior desse trabalho de lançar uma previsão da ocorrência de raios para o dia seguinte, assim como hoje já existe a previsão de chuvas, previsão de temperatura, né, que é normal, previsão de tempo, né? A ideia é que isso também seja feito e seja divulgado com a mesma intensidade em relação à previsão de raios. E o objetivo é que as pessoas, sabendo de antemão, no dia seguinte, se na região onde elas estão ou vão viajar, seja lazer, seja trabalho, irá ocorrer raios, elas modifiquem os seus hábitos, né? Então, essa é a nossa intenção. O Brasil poderia ter cerca de 20 a 30 mortes por ano, né? O número chega a casa de 100, alguns anos ultrapassa 100 mortes, devido à falta de informação. Então, nós precisamos trabalhar, levar a informação para o cidadão para que ele não corra riscos inúteis. Bom, e a partir desse momento da divulgação, então, da previsão de raios com 24 horas de antecedência, você acredita que políticas públicas podem ser criadas também em relação à prevenção, ao alerta a essas populações? Sem dúvida, essa previsão também vai estar disponível no INPE, né? E alguns órgãos públicos poderão usá-la para gerar alertas, para fazer, vamos dizer assim, informes, né? Através da imprensa em geral, né? Para que as pessoas, vamos dizer assim, tomem cuidado, não se arrisquem, né? Então, eu acredito sim que essa informação poderá ser usada pelos diferentes órgãos para levar, vamos dizer assim, para disseminar o mais possível a informação para os brasileiros. E principalmente na zona rural, onde é mais afetada por raios no país, a gente sabe muitas vezes da dificuldade de acesso à informação, então essa previsão pode ajudar aí também, né, quem mora fora dos grandes centros a se precaver. Agora, de que forma, né, a gente se pergunta como é possível prever esses raios? A gente está acostumado a ver sempre a previsão da chuva, do temporal ou dos ventos, os raios também emitem esses sinais que a gente pode ler e interpretar, como o INPE faz também aí no interior de São Paulo. Osmar, explica para a gente como é feita essa previsão. Bem, realmente é uma coisa nova, né? A previsão do tempo, a previsão meteorológica comum, né? Ela usa modelos meteorológicos, né? Um conjunto de equações matemáticas que tentam, vamos dizer assim, reproduzir o que vai acontecer na atmosfera do planeta
e com isso prever a ocorrência de chuvas, temperatura e assim por diante. Essa é a previsão do tempo normal, né? Só que essas equações da previsão do tempo normal, elas não permitem prever a ocorrência de raios. A previsão de raios é uma coisa mais complexa, né, e que as equações não permitem a previsão direta. Então, o que nós tivemos que fazer foi modificações, vamos dizer assim, nesses modelos, né? Modificações nos modelos de tal forma que os modelos pudessem nos dar informações, né, que permitisse a previsão dos raios. Então, é um passo adiante, né, que está sendo feito, né? É um trabalho complexo, é uma coisa que levou praticamente 5 anos para ser desenvolvido, né? Durante o último ano, na verdade, o sistema já estava operando, mas nós estávamos usando internamente no INPE para fazer ajustes e para comparar com o que estava ocorrendo, né? Nós fazíamos internamente a previsão para o dia seguinte, e aí no dia seguinte a gente comparava com a incidência de raios para ver até que ponto a gente acertava, até que ponto a gente errava, enfim. E esse ano, então, no início do verão, né, talvez no início de janeiro, a gente deve liberar, então, para a sociedade essa informação. Osmar, e esse tipo de serviço de previsão de raios já existe em outros países também? Não existe, não. São poucos países que trabalham com a previsão de raios, uma meia dúzia de países do mundo, mas nenhum deles ainda lançou, vamos dizer assim, um serviço para a sociedade em geral como nós lançamos. Então o INPE está dando um passo à frente no mundo, né, lançando um produto dessa pesquisa de previsão de raios para a sociedade em geral. Muito bacana. Importante também sempre a gente ressaltar os cuidados, né? O pessoal pode até, a partir de agora, saber quando vai acontecer um raio, em qual localização vai ter mais incidência de raios, mas o que fazer é sempre importante a gente ressaltar, né, Osmar? Em um momento de raio, o pessoal tem que ficar no céu aberto, se proteger, embaixo de árvore, perto da água. Há muita dúvida ainda em relação a esses cuidados básicos, né? Exatamente. Quer dizer, é tão importante quanto a gente ter uma previsão, é exatamente como tu falou, saber o que fazer, né? E o que não fazer, né? Então, existem uma série de dicas que as pessoas podem ver no site do INPE, no site do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, mas que a gente pode falar algumas aqui, né? E, de um modo geral, o risco de ser atingido por um raio é maior quando você está ao ar livre, né? Então, se você está ao ar livre, seja trabalhando, ou seja, a lazer, né, se divertindo de alguma forma, você deve ficar sempre atento ao tempo e nos primeiros sinais da proximidade de uma tempestade, que pode ser um vento gelado, que pode ser o céu escurecendo, que pode ser o trovão, um barulho de raios que estão correndo 10, 15 km de distância. No primeiro sinal de uma tempestade, você deve buscar abrigo num carro fechado ou dentro de uma residência. Essa é a principal recomendação. Saia do ar livre e busque abrigo dentro de um carro fechado ou de uma residência. Agora, se você não tem nenhuma das duas alternativas, nem um carro próximo, nem uma residência, você deve obedecer algumas coisas. Você deve evitar de contato com a água, você deve se afastar de árvores isoladas, isso é um ponto importante. Muita gente busca abrigo debaixo da árvore por causa da chuva e acaba sendo atingido pelo raio. Se afasta da árvore isolada, jogue para longe qualquer objeto metálico maior, como se você está no campo, uma pá, uma enxada, né? Se afaste também de objetos metálicos como uma torre, como um trator, e assim por diante, né? Quem está trabalhando no trator, por exemplo, saia do trator e se afaste dele, né? Porque se um carro fechado é um ótimo abrigo, um trator aberto aí é o contrário, um perigo muito grande. Então, essas são algumas dicas. E se você estiver dentro de casa, bom, dentro de casa você já está mais seguro do que na rua. Mas mesmo assim existem riscos. Nós temos 20% das mortes que são dentro de casa no Brasil, um número muito alto, né? Então, evite de ficar em contato dentro de casa com qualquer objeto ligado à rede elétrica ou rede telefônica. Vamos a alguns exemplos. Falar no telefone com fio, tomar banho no chuveiro elétrico, ficar encostado numa geladeira e assim por diante. Muito bom. Osmar Pinto Júnior, muito obrigado pelas informações. Foi um prazer conversar com você e parabéns por essa iniciativa inovadora do INPE. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um abraço, prazer. Muito bem. Mostro para você de casa o site do INPE para você saber mais informações aí sobre o Grupo de Eletricidade Atmosférica. E a partir desse próximo verão, você pode conferir também aí as previsões da incidência de raios no país com 24 horas de antecedência.
Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura a gente volta falando sobre hábitos alimentares. No Brasil existem boas e más notícias quando se fala aí dos hábitos de comer do brasileiro. A boa é que tem aumentado o consumo de alimentos saudáveis, já a má é o aumento do número de pessoas consideradas obesas. Então não perca essa discussão, eu quero saber aqui sobre seus hábitos. Você come muito de uma vez só, distribui aí a sua alimentação ao longo do dia em pequenas porções, passa muita fome ao longo do dia? Mande aí pra gente no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp, os nossos contatos aparecem aqui embaixo. Daqui a pouquinho eu volto com esse assunto e com a sua mensagem também. Então, até daqui a pouquinho depois do programa Nota 10. Até já!